Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu planejei um texto, só que antes de eu subir, um texto salta no meu coração. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Joel, no capítulo 2. Glória a Deus. Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 25. O retorno está muito alto. Como se eu tivesse... os retornos estão muito altos. Pode baixar. Joel capítulo 2, a partir do versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, repita comigo, eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais, repita comigo, jamais será envergonhado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu lhe rendo graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai, será pregada nessa noite, Pai. E obrigado, Senhor, por corações prontos para receber a semente da palavra, porque ela irá frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós iremos sair com entendimento do que a Tua palavra fala sobre prosperidade, Pai. E nós não iremos perder nenhum ponto para Satanás. Nós não iremos deixar que nós sejamos enganados em nenhuma área das nossas vidas, Pai. Porque nós não seremos envergonhados. Nós não seremos envergonhados, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, louvor, vocês podem sentar. Oficialmente, boa noite, graça e paz. Manter o protocolo de sempre. Meu nome é Felipe, para os que me conhecem. Eu sou casado com essa linda moça, que nome de Alígia. Você poderia ficar de pé, meu amor? Essa moça linda, ela é minha esposa, nós somos casados, nós temos uma filha linda que domingo ela irá fazer 3 anos. Ela tem crescido cada vez mais. Até hoje eu lembro o dia que a Alígia disse que ela descobriu que estava grávida, dia 30 de dezembro de 2019. 2019, isso mesmo. Foi 18. Pelas contas, ela vai fazer 3 anos, é 2019 mesmo, tá certo. Ela nasceu em agosto de 2020. Mas ela tem crescido cada vez mais, irmãos. E eu tenho muita gratidão ao Senhor pela vida da minha família. Que nem eu sempre gosto de dizer, eu sempre gosto de começar falando da minha esposa, porque ela é parte importante de tudo que acontece na minha vida. Amém? Eu sou grato a ela por ela ser quem ela é. Porque se fosse qualquer outra, não teria me aguentado. Vocês podem olhar aqui e falar: "Pai Felipe, você parece ser tão bonzinho", mas ela é que me conhece, meu irmão. Ela sabe naqueles dias ruins, ela sabe aqueles momentos em que ela vai precisar dar um certo puxada de orelha. Mas ela tem me aguentado, tem me dado suporte, tem orado pela minha vida, e eu sou grato a tudo por ela. Amém? Sou grato ao Senhor pela vida da minha esposa. Mas que nem eu sempre digo, nós não iremos falar sobre família. Amém? Vocês poderiam abrir a Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Nós iremos falar nessa noite sobre prosperidade à luz da Bíblia. E nessa noite eu quero começar explicando, porque quando a gente fala sobre prosperidade, existem os dois extremos no cristianismo hoje.
Existem aquelas pessoas que quando você fala sobre prosperidade, você não pode nem ousar falar essa palavra, que algumas pessoas já se levantam e falam, pregador de teologia da prosperidade, você fala só da teologia da prosperidade, você é um herege, já começa a se levantar os extremos para essa banda. E tem aqueles que acabam pendendo para o outro extremo, que é aqueles que querem só falar de prosperidade. Só querem viver falando de prosperidade, não tem mais outra mensagem nas suas igrejas, eles só querem falar sobre prosperidade. E nessa noite eu quero falar o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Nós iremos, porque eu gosto do que o irmão Rega diz, que todo extremo ele é perigoso. Nós temos que andar no que a palavra diz, nós temos que andar no que a Bíblia diz, porque a Bíblia quer segurança para nós. O que a palavra fala é segurança para as nossas vidas, amém? Então nessa noite eu não irei trazer minha opinião, não irei dizer o que eu acho, mas eu irei trazer o que a Bíblia fala sobre isso. Amém? Então, nessa noite, eu queria começar por aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. A palavra de Deus, ela diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por quê? Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Com o propósito de quê Cristo fez tudo isso? Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, por meio de Jesus Cristo, e a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Eu quero começar por aqui, que nem eu falei, existem alguns extremos no meio cristão sobre esse assunto, e algumas pessoas, por não entenderem biblicamente o que a Bíblia fala, acabam pendendo para algum desses pontos. E nós, como brasileiros, nós nascemos nesse país, nós somos educados nisso, nós também temos algum entendimento, porque desde quando os portugueses chegaram, vieram junto com eles para catequizar os índios, eu acredito que você já ouviu falar sobre isso, veio um ramo da Igreja Católica, alguns padres chamados padres jesuítas. E que eles acreditavam? Eles acreditavam que a miséria era uma dádiva de Deus. E eles acreditavam que ser pobre era você ser humilde. Eles acreditaram, não é à toa que até hoje muitas pessoas ainda têm um entendimento de que pobreza está ligada à humildade, que pobreza agrada a Deus. E nessa noite eu quero falar começando por aqui, fazer uma pergunta, miséria, bênção ou maldição? Eu quero começar respondendo essa pergunta, nós iremos falar sobre outras coisas, mas eu quero começar quebrando logo esse biscoito, que nem o pastor Jorge gostava de falar sempre, das nossas vidas. Porque eu gosto do que Josi falou na Super Quinta passada, caso você não tenha escutado, eu recomendo que você escute. Ela falou sobre a importância de nós termos uma mentalidade correta, para que nós possamos viver as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Romanos 1 e 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então é preciso que nós tenhamos um entendimento correto do que a Bíblia fala. Então, eu comecei por aqui, sim, Felipe, você está falando sobre isso, sobre miséria e tudo, mas o que tem a ver com esse texto que você leu? A Bíblia fala aqui que Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei. Cristo, Ele pagou um alto preço. Se você provavelmente é dessa igreja, você já me ouviu ministrando, você já deve ter me ouvido falar algumas vezes sobre a graça de Deus. Eu não irei tocar nesse ponto nessa noite, mas a graça de Deus fala sobre Deus tomando a iniciativa para nos alcançar. Ele viu um povo perdido nos seus pecados, perdido na sua vida miserável, e Ele decide tomar a iniciativa para nos alcançar. E Cristo foi quem fez tudo isso. Cristo nos resgatou do lamaçal do pecado. Mas Ele também, quando Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, Ele nos resgatou também da maldição da lei. E o que seria essa maldição da lei? O irmão Reagan, no seu livro Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, no seu primeiro capítulo, ele fala justamente sobre isso. Que a maldição da lei, basicamente, ela era tríplice. Era morte espiritual, era enfermidade e era miséria. Então, já trazendo spoiler do que a gente irá falar para frente, miséria não engrandece o Senhor em momento nenhum. Miséria não faz com que você seja mais humilde do que ninguém. Miséria é condição espiritual. Porque eu gosto de sempre trazer, vamos falar sobre os 3 pontos, porque vocês estão me olhando, que nem o irmão Rega diz, como vacas olhando para a porteira nova. Então vamos abrir a Bíblia, para nós ensinarmos. Gênesis 2, se você puder abrir a Bíblia, a partir do versículo 17.
Deus ele cria o homem, Adão, a sua imagem e a sua semelhança, e deu o domínio para Adão e deu a ele autoridade sobre todas as coisas. E com isso ele começa no capítulo 2 a falar sobre o que Adão tinha que fazer, e ele cria Adão na sua plenitude. Ele vivia na plenitude da sua terra, e eu gosto que a criação diz no capítulo 1, que Deus ia construindo as coisas, e ele dizia, eis que isso é bom, eis que isso é muito bom. E ele sempre ia concluindo, ao final de todos os dias, ele dizendo que as coisas eram boas. Mas ele traz um aviso para Adão, o único ponto, a única coisa que Adão não poderia fazer. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Vamos começar a partir do 16. Ele diz assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim você comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, quando Adão, no capítulo 3, ele vai de encontro com a ordem que o Senhor diz e peca, ele não morre instantaneamente, mas ele morre espiritualmente. Eu gosto desse texto aqui em 2,17, que ele fala, certamente morrerás. Se você puxar no original hebraico, ele fala que morrendo, morreria. Porque Adão, a partir daquele momento em que ele morre espiritualmente, ele se desconecta de Deus e aquele se encontra separado de Deus. Ele se encontra separado daquele que traz a vida. Então, a partir daquele momento que ele se desconecta, ele não tem mais vida nele. Então, a partir daquele momento, ele começa a morrer. Até que depois de 900 anos, ele morre fisicamente. Então, o primeiro ponto da maldição da lei é a separação de Deus. O homem morre espiritualmente, depois ele morre fisicamente, mas a Bíblia também fala sobre um terceiro tipo de morte que ainda irá acontecer, que é a segunda morte, ou a morte eterna. Que todos aqueles que não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas irão provar dela. Eles vão conhecer o famoso lago de fogo e enxofre. Então a Bíblia fala sobre esses três tipos de mortes, que veio junto com a maldição da lei. Outro ponto que também veio junto com a maldição da lei, se você puder abrir a Bíblia em Deuteronômio 28, fala sobre a enfermidade. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15. Eu gosto que algum ministro disse... não lembro quem foi, que basicamente Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, é um resumo da maldição do Éden. Porque a maldição da lei ela é uma consequência do que o homem fez lá no Éden. Aí aqui, basicamente, em Deuteronômio 28, ele vai trazer ponto a ponto das consequências do pecado do homem. E ele diz assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, virão todas esta maldição sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, maldito será o entrares, maldito será o saídes. Mas lá a partir do versículo 27, ele começa a falar uma sequência de doenças que acompanharia. Ele diz assim: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de quem não poderás curar-te. Te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação de espírito. E ele fala uma centena de doenças. Centenas de doenças, por consequência de uma atitude errada de Adão lá no começo. A maldição da lei traz morte espiritual. E a morte espiritual traz a morte física e, por consequência, a segunda morte. Ela traz enfermidade. Mas ela também traz outra condição, ela traz miséria. Porque se você for ver Gênesis capítulo 1, você for ver a criação de Deus, em nenhum momento Deus diz, e nesse dia houve as doenças, e nesse dia houve a enfermidade, e nesse dia eu pesei a mão sobre o homem e o matei. Não, em nenhum momento em Gênesis 1 só vai dizer, e Deus criou as coisas e eis que era muito bom, mas por consequência do pecado do homem, todas essas coisas entraram. E a miséria entrou junto com a maldição da lei. Então, a maldição, se nós pudermos criar uma base para essa noite, nós precisamos entender que miséria é uma condição espiritual que veio junto com a queda do homem.
e não é a vontade de Deus. Se você precisar criar uma teologia de que miséria é da vontade de Deus, você vai precisar de outra Bíblia, porque a Bíblia que nós lemos, em nenhum momento fala que miséria engrandece e glorifica ao Senhor. Se você quiser criar uma teologia dizendo que miséria, que falta, que escassez engrandece o nome do Senhor, você vai precisar de outra Bíblia, porque a Bíblia que nós temos, essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, em nenhum local fala que a miséria engrandece o Senhor. Amém? Aí você pensa, Felipe, mas assim, você quer dizer diz que a miséria não engrandece o Senhor, né? Pá. Mas então você quer dizer que Deus quer que todo mundo seja rico? Você quer dizer que Deus quer que todo mundo ande em prosperidade? Eu vou deixar a Bíblia falar com você. Amém? Eu queria que você abrisse agora a Bíblia em Salmos, no capítulo 35, versículo 27. E nem eu disse, eu não irei trazer o que eu acho, eu irei mostrar o que a Bíblia diz. Então, se você precisar debater com alguma pessoa, abra sua Bíblia e leia. Porque eu tenho certeza que o Senhor irá revelar bastante coisa para você. Amém? Mas antes de eu continuar aqui, Salmos 35, 27, eu diz assim, Cristo, lá que eu li em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para quê? Com o propósito de que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Então, nós precisamos entender, mediante a Bíblia, porque se nós agora recebemos a bênção de Abraão, é necessário que nós entendamos o que os descendentes de Abraão falavam sobre a própria bênção dele. Porque foram eles que usufruíram dessa bênção primeiro. Então é necessário que nós entendamos o que os judeus, que são descendência de Abraão, falavam sobre a própria bênção de Abraão, para que nós possamos nos colocar, porque a bênção de Abraão agora foi colocada para nós. Então é necessário que nós entendamos o que a bênção de Abraão significa. Amém? Então, Salmos capítulo 35, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, repitam comigo, glorificado seja o Senhor, que se compraz na... O que está escrito? Repita comigo a parte de novo. Que Deus se alegra com o quê? Repita de novo, só para você não achar que é eu que estou mandando você repetir. Repita o que está escrito aqui, depois de compraz. Não estou falando nada. Não acho nada, não digo nada, não penso nada, eu só mostro o que está escrito. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus se alegra, que Deus se compraz, que Ele se regozija na prosperidade do seu servo. Então Deus, Ele se alegra quando nós prosperamos, Ele se alegra quando o seu servo prospera, Ele se alegra quando o seu servo anda em abundância, quando o seu servo anda em prosperidade. Amém? Aqui Salmos 35, 27. Só para eu trazer aqui o significado dessa palavra aqui, prosperidade. Porque algumas pessoas, quando você fala, não, prosperidade, a pessoa já cria uma mentalidade, já pensa logo com a sua religiosidade, já começa a pensar, não, mas ele deve estar falando sobre prosperidade espiritual. Ele deve estar falando sobre ele ser espiritualmente muito forte, sobre espiritualmente ser muito bem. Mas a palavra grega aqui é a palavra shalom. E apesar de shalom, nós muitas vezes entendemos unicamente, resumimos em alguns textos, única e exclusivamente como paz, mas shalom, ela fala sobre um bem-estar, uma totalidade, uma segurança, um bem-estar profundo, prosperidade, tranquilidade, contentamento. Tudo isso está dentro da palavra shalom, que aqui foi traduzido como prosperidade. Mas eu quero abrir outro texto. Eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios capítulo 3, 13. Provérbios capítulo 13.
Desculpa, Provérbios capítulo 10. Acabei anotando errado o versículo. Provérbios capítulo 10. Vamos começar a partir do versículo 1. Ele diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra ao seu pai, mas o filho insensato, ele é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade nada se aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Aqui ele está falando, fazendo uma comparação sobre o justo e o tolo, sobre o sábio e o tolo, e ele começa a fazer algumas comparações. Ele fala que o sábio, ele alegra ao Senhor. Eu acho interessante que ele diz aqui que o que trabalha com mão remissa, ele não está trazendo uma maldição, mas ele está trazendo uma constatação. Se você trabalha com sua mão remissa, você vai empobrecer. Mas o que é diligente, ele enriquece. E depois de ele fazer algumas comparações, ele chega na audácia, Salomão, no versículo 22, se você puder abrir, em que ele diz assim, Provérbios capítulo 10, versículo 22, ele diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Salomão, depois de fazer algumas comparações entre o sábio e o tolo, entre o justo e o perverso, ele chega no versículo 22 e faz uma constatação: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aí você pode pensar: Felipe, mas me ensinaram que você ser pobre era você ser humilde. Quero te dizer o que me disseram: te ensinaram errado. É importante, meus irmãos, que nós renovemos a nossa mente, não com aquilo que eu acho que a palavra diz, mas aquilo que a palavra diz. Porque a palavra é mais importante do que o que eu acho, do que os seus pais acham, do que os seus avós acham, do que os seus tios acham, do que toda a sua família acha. É mais importante nós ficarmos com a palavra. Amém? Eu gosto, depois nós iremos voltar para esse texto: a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Mas que nem eu vinha dizendo, aqui eles têm os judeus, a descendência de Abraão, ele tinha um certo entendimento sobre o que era a bênção do Senhor. E eles sabiam que a bênção do Senhor, ela se manifestava, não se manifestava simplesmente na área espiritual, mas se manifestava também na área material. Só que eles partem para outro extremo, que eu também agora, a partir de agora, eu irei trazer. Então, quando eu trazia a mensagem para a Dalígia disse: tu anima, e depois você corta. Só que agora em trazer um entendimento, que nem eu disse, eu não tenho responsabilidade de querer levantar você. Eu tenho responsabilidade com a palavra, de falar o que a palavra diz. Eu não quero que você saia daqui se achando alguma coisa, que fala: Felipe ensinou aquilo, foi tão bom, me achei tão bem, mas quando eu for prestar contas para o Senhor, ele falou: quem mandou você ensinar isso? Eu tenho responsabilidade de ficar com o que a Bíblia diz. E eu tenho certeza que quando eu vim ensinando, a partir do momento que você já deve ter ouvido aquele famoso texto: não, Felipe, mas eu já ouvi que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar para o fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quem já ouviu esse texto? Quem já estava com ele armado na ponta da língua, já estava pensando nele enquanto eu falava? Amém? Vamos para esse texto? Está lá em Mateus. A partir de agora eu vou trazer um equilíbrio para essa mensagem. Amém? Mateus capítulo 19. É um texto bastante conhecido e difundido no nosso meio, na nossa cultura. E ele diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo. Repitam, quem está dizendo? Jesus está dizendo: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará nos reinos dos céus.
E ainda vos digo, repito, Jesus ainda acrescentou mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Falou, pronto, Felipe, acabei de quebrar toda a tua teologia que você fez até agora. Está vendo aí, ó, riqueza é do cão. Riqueza é de Satanás. Está vendo aí, ó? Nós temos que viver pobre mesmo. Nós temos que viver na miséria. Amém? Mas só que eu gosto sempre de dizer, meus irmãos, que um texto, ele sempre tem um contexto. E ele sempre tem uma continuação. Você já sabe o que vai acontecer depois desse texto, o que vem a continuação? Ou você só conhece esse pedaço da Bíblia? Na continuação, a Bíblia diz assim, ouvindo isto, os seus discípulos. Versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Quero trazer agora a explicação de que nós chegamos até aqui. Que nem eu expliquei para vocês, os judeus, a descendência de Abraão, eles tinham um entendimento de que riqueza era da parte de Deus, que prosperidade vinha da parte de Deus. Só que eles começaram a partir para um extremo. Começaram a partir de um extremo de que começaram a considerar se a pessoa era rica, ela era justa diante de Deus. E começaram a olhar se a pessoa era rica financeiramente, se a pessoa vivia em prosperidade, era uma pessoa justa diante de Deus. E eles começaram a separar. Se você é pobre, você está em pecado, você está sendo amaldiçoado pelo Senhor. Mas se você é rico, você está sendo abençoado pelo Senhor. Eles partiram para esse extremo. E que nem eu vou explicar mais para frente, todo extremo ele é perigoso. Porque Jesus ele veio pregar justamente sobre um ponto. Que nem eu quero trazer agora uma palavra aqui que eu quero dizer que a riqueza ela não é boa e nem ela é má. O problema é o coração do homem. O problema não é a riqueza. O problema não são os bens. O problema não é a prosperidade. O problema é o que você tem no seu coração. E Jesus, mais importante do que qualquer outra coisa, ele veio falar sobre a condição do homem. Porque o homem se achava caído. Então Jesus, indo de encontro à mentalidade judaica da época, ele traz um ensinamento batendo justamente no que eles mais admiravam, na riqueza das pessoas. Porque eles olhavam uma pessoa ali rica e falavam, rapaz, só pode ser a mão do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Só que lá a Bíblia diz, lá em Provérbios, que a bênção do Senhor enriquece. Mas ela continua dizendo, mas ela não acrescenta dores. Quando você enriquece por meios que não é através da bênção do Senhor, você também irá atrair para você dores. Você também irá trazer para você circunstâncias ruins. Porque eu gosto que essa frase, não sei quem criou, mas diz assim, tem pessoas que são tão ricas que elas só têm dinheiro. Alguém continua e diz assim, alguma pessoa, um risadinho diz, e nós que não tem, nós queríamos uma maldição dessa. É só para vocês rirem, irmão, foi uma brincadeira. Mas continuando, que nem eu disse, nós não podemos colocar a riqueza acima do Senhor. Acima nós colocamos olhar para uma pessoa, só porque ela é rica financeiramente, nós dizemos, é a bênção do Senhor. Às vezes aquela pessoa conseguiu aquele dinheiro de forma ilícita. Às vezes essa pessoa conseguiu aqueles bens de formas sem ser corretas. E pode mostrar para todo mundo que ela está bem. Só que toda noite ela passa por dores. Recebe ligações dos bancos, sofre tormentos na sua alma por causa daquilo e quer manter o status. Mas status, Deus não tem responsabilidade com o status de ninguém. Deus não tem responsabilidade com o status que você quer manter para mostrar para as outras pessoas. Porque quando você enriquece, que nem eu disse, não estou dizendo que Deus não vai enriquecer, não quer dizer que Deus não vai fazer com que nós andemos em abundância. Mas a bênção do Senhor, ela vai te enriquecer e não vai acrescentar dores. Aquele que decide ser fiel ao Senhor e permanecer firme à sua palavra e não negociar os seus princípios. Decide ser fiel ao Senhor, fala, eu fico com essa palavra e não negocio com ninguém os meus princípios. Eu não vou abrir mão daquilo que a palavra me diz para enriquecer de forma ilícita. Essa pessoa irá prosperar. Essa pessoa irá enriquecer através da mão do Senhor. Mas não vai ser acrescentado dores para essa pessoa. Mas eu parei num texto, você fala, está querendo fugir do texto. Mas eu vou continuar no que o texto diz. Que nem eu disse, os discípulos, Jesus estava pregando contra a mentalidade da época. Os judeus acreditavam que o rico era abençoado pelo Senhor.
Então eles achavam, o rico já está salvo. Nós estamos correndo para chegar lá, mas o rico já está lá. Só que Jesus ele prega contra essa mentalidade, contra esse ensino de as pessoas de trazerem de que a riqueza era única e exclusivamente resultado da mão do Senhor. E ele diz assim: ouvindo os discípulos, ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? E eu gosto que Jesus diz, ele olha assim, fita neles o olhar. Eu acho interessante o que Mateus diz. Mateus escreve e diz, ele olhou fundo nos olhos deles e disse assim: isto é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Qual o ensino que Jesus quer trazer aqui? Que salvação não vem por obras. Ninguém poderia ser salvo por nada que fizesse. Não existiria nenhuma forma a pessoa não poderia ser salva por aquilo que eu fiz. Fala, não, está vendo, eu consegui riquezas, eu consegui bens, eu consegui cumprir a lei e eu vou ser salvo pelos meus méritos. Jesus queria pregar justamente o encontro disso. A gente só poderia ser salvo pela sua graça maravilhosa. Ele vinha pregar a sua graça maravilhosa que iria alcançar os homens. E ele precisava cravar isso no coração dos seus discípulos e mostrar que, está vendo, a pessoa pode ser rica, mas se ela não aceitar Jesus, não se arrepender e aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ela está condenada ao inferno. Primeiro ponto que eu falei aqui, a maldição da lei, ela fala sobre morte espiritual. A primeira condição que o Senhor queria restaurar no homem não era sobre a sua riqueza, não era sobre a sua saúde, ele queria restaurar a separação do homem para com Deus. Porque o homem ele pode ter bens, o homem ele pode ter saúde, o homem ele pode ter tudo, mas se ele não tiver Deus no seu coração, ele não tem nada. Porque Deus ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Essa era a mensagem central do Evangelho de Jesus. Primeiro ele queria restaurar a condição do homem, para depois ele restaurar todas as outras coisas. Ele primeiro queria restaurar o propósito do homem, porque o homem se encontrava separado de Deus. E porque o homem estava separado, ele poderia enriquecer, ele poderia viver só eu de pleno, mas ele iria ser condenado para o inferno, porque ele estava separado do Senhor. Essa é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho, nós podemos exaltar muitos assuntos, mas a mensagem central do Evangelho é a história da redenção do homem na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a história central do Evangelho. Só que nem eu disse, quando Jesus ele nos restaura, ele traz todas as outras coisas junto conosco. Eu gosto do que a Bíblia fala lá, se você puder abrir em 1 João, no capítulo 3, Terceira João, versículo 1, que só tem um capítulo. 3 João, capítulo 1, versículo 1. João, o apóstolo do amor, ele diz assim, vou esperar vocês abrir. 3 João, capítulo 1, versículo 1. O presbítero, ao amado Gaio, o presbítero é o próprio João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e por tua saúde. Então, depois do Senhor restaurar a condição do homem, Ele quer acrescentar agora ao homem prosperidade e saúde. Mas o primeiro passo é restaurar a condição do homem. Nós não podemos querer inverter as coisas. Não, eu quero primeiro que o Senhor traga as coisas para depois eu reconhecê-lo. Não, primeiro você se encontra com Ele. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E nem eu estava meditando nesse texto, e eu preciso dizer isso, porque estava saltando muito forte. Algumas vezes nós usamos alguns extremos, irmãos, e nós precisamos ter cuidado com eles. Porque, que nem eu gosto de dizer sempre, o Senhor não tem responsabilidade em satisfazer a vontade de ninguém. Ele tem responsabilidade com a sua palavra. E nós precisamos primeiro nos alinhar. A Bíblia fala que quem confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então precisa existir um alinhamento para nós querermos as outras coisas. Existe primeiro colocar Jesus como senhorio da nossa vida, colocar Ele no mais alto do nosso coração, e depois nós colocarmos as outras coisas. Porque algumas vezes nós queremos soltar um texto, e muitas vezes queremos falar algumas coisas como, não, Felipe, mas Deus ele satisfaz os desejos do nosso coração. Quem já ouviu essa frase? Quem já leu esse texto?
Está lá em Salmos capítulo 37, você pode abrir para mim? Salmos 37, versículo 4. Vamos começar a partir do versículo 1 para pegar o contexto. Salmos 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. No versículo 4 ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Só que o que acontece, irmãos, é porque nós pegamos uns extremos e nós queremos dizer: não, Felipe, o Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração. Não, Felipe, o Senhor vai satisfazer aquilo que você quer no seu coração. Só que nós não falamos a primeira parte do texto. Qual é a primeira parte do texto? Se agrade do Senhor. A palavra agrada-te aqui, ela faz o sentido de se seja saciado no Senhor. Seja satisfeito em Deus. Se agrade nele a tal ponto de que eu gosto do que o apóstolo Paulo diz, que as outras coisas se tornaram como esterco. Se deleite nele, se satisfaça nele. Se seu desejo do seu coração tem que ser o Senhor. Aí nesse caso, quando você chegar nesse ponto, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas nesse ponto, qual é o desejo do seu coração? Quando o Senhor é a primazia na sua vida. Quando o desejo mais intenso do seu coração é Ele. Qual é o desejo do seu coração? Satisfazer as vontades dEle. Aí nesse ponto, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Ele vai fazer com que tudo aquilo que você precisa chegue na sua mão, para você satisfazer o desejo do seu coração. E qual é o desejo do seu coração? Satisfazer a vontade dEle. Nós não podemos pregar uma prosperidade isolada de cumprimento de propósito. Nós temos que pregar a prosperidade alinhado com o que a Bíblia fala no Novo Testamento. A palavra prosperidade no grego, ela fala sobre euodu. Uma boa jornada, uma jornada rápida. Não fala sobre eu ficar parado em um local esperando que as coisas cheguem para satisfazer as minhas vontades. Ele fala sobre eu cumprindo uma jornada. Como é a minha jornada? A jornada que Ele escreveu para mim. E eu vou cumprindo, e as coisas vão chegando. Eu estou precisando de alguma coisa para aqui, para cumprir isso aqui. Está chegando, chegou. Ei, tu precisa disso aqui para fazer isso, mas a jornada quem está me mostrando é Ele. Chegou. Estou precisando disso aqui para fazer isso daqui. Chegou. Eu estou precisando disso aqui. Chegou. Prosperidade bíblica, prosperidade à luz da Bíblia é justamente isso. Você cumprir o propósito, você correr atrás do propósito, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Por isso que nós entendemos, quando nós colocamos esse texto no ponto correto, nós entendemos a palavra de Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando você me buscar de todo o seu coração. Nós entendemos aquele texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, em que diz assim, perdi o texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? As demais coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque eu estou com um propósito voltado para o Senhor. Aí tudo que eu preciso vai chegar. A prosperidade vai chegar. Os bens vão chegar. Pessoas vão chegar. Eu quero trazer a mensagem que nem eu disse aqui. Eu tenho percebido um novo tipo de unção sobre a minha vida. E apesar de ser novo, algumas coisas são novas, eu sou ministro em treinamento ainda, muitas coisas são novas para mim. Mas eu tenho percebido, não estou dizendo que eu tenho um chamado profético, mas eu tenho percebido sobre a minha vida, pode ser por influência da vida do nosso pastor, enfim, pode ser por tantos motivos, mas eu tenho percebido sobre a minha vida uma nova unção. E sempre que eu percebo, eu planejo toda uma ministração de um ponto, mas sempre que eu chego para ministrar, o Senhor conduz para outros. Eu percebo o Senhor me trazendo mensagens específicas, não que eu seja profeta, irmãos, mas eu percebo a unção de profecia sobre a minha vida. Eu comecei com um texto que está lá em Joel, capítulo 2. E eu quero trazer isso para vocês nessa noite. Queria que vocês ficassem de pé, o louvor pode subir. Eu quero trazer essa mensagem específica para você, que tem o seu coração alinhado para com o Senhor.
que você colocou o Senhor como primazia na sua vida, que você colocou o Senhor como o centro da sua vida, em que você tirou os olhos das demais coisas e colocou Ele como o Senhor da sua vida, como o ponto mais importante. Tem uma profecia lá em Joel que o Senhor vinha trazendo para mim enquanto o louvor tocava, que eu quero que você, caso você não precise abrir sua Bíblia não, só olha. Em que ele diz assim: eu restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor. O meu grande exército, repita comigo, eu sou o exército do Senhor. Repita comigo, versículo 26, eu comereis abundantemente, repita comigo, eu vou comer abundantemente. E vos fartareis, repita comigo, eu vou ser farto em Deus. E louvarei o nome do Senhor, o vosso Deus. O que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Repita comigo, eu jamais serei envergonhado. Versículo 27, ele diz: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro Deus no meio do seu povo, e o meu povo jamais será envergonhado. Mas no começo ele diz: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu gosto da versão que ele diz: eu restituirei os anos que foram perdidos. E essa mensagem que eu subi no meu coração, foi esse texto que eu subi no meu coração. E o Senhor compartilhando, eu percebi o Espírito dizendo claramente para a sua igreja: eu restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Para você que tem sido fiel ao Senhor, eu quero trazer essa palavra para você: eu restituirei os anos que foram consumidos. Eu restituirei os anos que foram consumidos. Ninguém que foi fiel ao Senhor, ninguém que permaneceu fiel ao Senhor será envergonhado. As pessoas podem olhar e falar: onde está o seu Deus? As pessoas podem olhar para você, o ímpio pode olhar para você e falar: cadê o seu Deus? Você permanece fiel a Ele e o que nada te acontece? Mas a palavra que eu quero trazer para você, que colocou o Senhor como o centro da sua vida: eu, Senhor, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Mas apesar de eu ter percebido a unção profética, eu ainda ensino. Só que esse texto, eu gosto que a primeira vez que eu li, eu tive o mesmo pensamento que o ministro que eu ouvi falar sobre ele trouxe. Como é que vai restaurar ano perdido? Porque o que passou, Deus não tem como fazer a gente voltar no passado. Não tem como a gente voltar nos anos que já passou, porque o que passou, passou. Mas eu gosto que a revelação que esse ministro trouxe, que eu peguei para mim, ele dizia assim: Deus, Ele vai restituir os anos perdidos, acelerando a partir de agora. Você vai perceber sobre a sua vida uma aceleração em coisas que no seu planejamento você pensava: não, Felipe, isso vai demorar 10 anos. Na minha cabeça, isso acho que só vai acontecer daqui a 20 anos, quando talvez eu conhecer fulano, quando talvez eu fizer tal curso, quando talvez eu conhecer esse crânio, quando talvez eu for para uma igreja maior. Mas Deus está dizendo: essas coisas que no seu planejamento poderiam demorar 10 anos, eu estou antecipando. Porque você foi fiel a mim nos anos em que as pessoas não olhavam. Porque você foi fiel a mim durante todos esses anos. Porque você permaneceu fiel a mim. Eu, o Senhor, estou restituindo os anos que você acha que perdeu no passado. Estou acelerando as coisas para o seu presente agora. E você vai começar a se pegar vivendo coisas que você achava que ia demorar demais. E falava: não tem condições disso acontecer nem tão cedo. Mas o Senhor está dizendo: eu vou antecipar. Você vai começar a viver o novo hoje. Você vai começar a viver coisas novas hoje. Você vai começar a viver coisas que as pessoas vão ficar impressionadas e vão falar: só pode ser Deus. Mas a palavra que eu quero trazer nessa noite é: não deixe com que essas coisas tomem o Senhor, o lugar do Senhor no seu coração. É necessário que nós permanecemos. Nós temos uma palavra sobre a nossa igreja de antecipação. Nós temos uma palavra na nossa igreja sobre crescimento. Mas crescimento não pode fazer com que a gente cresça e perca o Deus das bênçãos. Nós não podemos desejar tanto as bênçãos e esquecer do Deus que nos abençoa. Nós temos que permanecer com Deus que nos abençoa, que Ele irá trazer mais. Nós permanecemos junto com Ele, Ele irá trazer mais. Ele permanecer fiel ao Senhor, Ele vai trazer aquilo que você precisa.
E Ele vai fazer, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Mas tão somente agrada-te do Senhor. Tenha o seu coração alinhado para com Ele. A mensagem é justamente essa: todo aquele que permanecer fiel ao Senhor, que se agradar e se deleitar nele, eu, o Senhor, vou satisfazer o desejo do seu coração. Eu, o Senhor, irei trazer aquilo que você precisa. Eu, o Senhor, irei antecipar as coisas na sua vida. Mas tão somente te agrada do Senhor, o teu Deus. O Deus que te tirou do Egito. O Deus que restaurou a sua vida. O Deus que restaurou a sua família. Falando sobre família, irmãos, isso entra não somente nas coisas materiais, prosperidade. Prosperidade fala sobre plenitude em todas as áreas. E eu nunca vi uma pessoa que tem família ficar alegre em ser abençoada e ver sua família ser destruída. Se prepare, irmãos. Você vai ver os seus familiares se convertendo. Você vai ver os seus familiares congregando junto com você. Porque eles irão olhar e ver em você. Eles irão olhar e ver em você o Deus que você tanto fala. Eles irão ver e vão falar: eu quero esse Deus que você tem. E você vai vir. Pode começar a marcar o lugar da pessoa que está do seu lado. Se você é casado, pode começar a marcar o lugar da sua esposa que fala: não, ela vai vir. Eu estou debaixo de uma palavra profética. Ela vai vir. Se você é casado e seu marido não veio, pode começar a sentar e guardar o lugar dele. Se prepara, porque ele vai vir. Se você tem um filho rebelde e por algum motivo ele se afastou do evangelho, se prepare, porque ele vai voltar. Então somente se agrada-te do Senhor, o seu Deus. E tenha um cuidado de fazer tudo o que a Bíblia te ensina, e as coisas serão acrescentadas. O desejo do seu coração será: Deus não está esquecendo de você. Deus não tem se esquecido de você. Deus está vendo a sua perseverança. Deus está vendo a sua fidelidade. Deus está vendo que você está sendo fiel. Então somente permaneça, irmãos. Então somente permaneça. Queria que vocês abrissem Salmos. Aleluia. Salmo 75. Como último aviso, antes de eu encerrar, Salmo 75. Aqui é o Salmo de Asaf. E esse é um salmo, eu quero trazer... Pode deixar um pouquinho. Esse Salmo de Asaf, ele é um salmo que durante muito tempo eu li ele. Salmo 75. Não é isso não. Enfim, eu perdi o salmo. Enfim, irmãos, eu perdi o salmo. Depois, outro dia eu mando no grupo. Mas o Salmo de Asaf, ele fala sobre o rei Asaf, que ele tinha começado, ele começa engrandecendo o Senhor, falando que o Senhor é bom, mas ele se encontra na janela da tentação. Por quê? Qual é a janela da tentação que o rei Asaf se encontrava? Ele começa a se ver olhando para a vida do ímpio e sentindo inveja. Porque ele sabia das promessas que o Senhor tinha feito ao seu povo. Ele sabia das promessas que o Senhor tinha feito para o seu povo. Sabia tudo aquilo que o Senhor tinha falado na lei, sobre as bênçãos que chegariam até eles. Mas ele começa a olhar para aquilo e ver nada acontecendo. Mas ele começa a olhar na vida do ímpio e ver o ímpio feliz. Ver o ímpio prosperando, ver o ímpio andando em saúde, e ele se esforçando, e ele sofrendo para permanecer firme, para permanecer fiel ao Senhor. E ele se encontra num ponto de questionamento, que ele diz que se encontra na janela da tentação, que ele diz: eu quase caí, porque eu olhava para a vida do ímpio e sentia inveja. Eu falava: como é que pode eu me esforçar para permanecer fiel ao Senhor, eu me esforçar para ser fiel à palavra,
Eu tenho me esforçado, e o ímpio que menospreza o Senhor, que fala mal do Senhor, que não liga, que maldiz o nosso evangelho, que maldiz o nosso Deus, prospera, e aparentemente ele está muito feliz, mas ele tem um encontro com o Senhor, o rei Asaf. E o Senhor pega na sua mão, e ele diz no seu salmo, que ele sentiu inveja do ímpio, até que ele entrou no santuário de Deus e viu o fim do ímpio. Porque que nem eu comecei falando, irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, e o primeiro ponto da maldição da lei era a morte espiritual. Mas a Bíblia fala sobre 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e segunda morte. Apesar de que nós achamos e muitas vezes olhamos para a vida de outras pessoas que não seguem o Evangelho, a gente olhar para aquelas pessoas e falar: essa pessoa parece ser tão feliz, essa pessoa parece ser tão rico, a pessoa parece estar tão bem de saúde, parece que seus filhos são tão bons. Essa pessoa que não tem aliança com o Senhor, o fim dela é um fim de morte. A Bíblia diz que há caminhos para um homem que parecem ser bons, mas no final são finais de morte. E o rei Asaf, ele diz que depois que ele teve esse entendimento, o Senhor começou a mostrar que tudo aquilo que aparentemente o ímpio vivia, nada disso era verdade. Ele começava a fazer coisas, até compartilhando esse salmo com Dalígia, ela disse que uma pessoa falou com ela, que diz que a gente olhava para a vida dessa pessoa e via ela prosperando de tamanha forma que a gente ficava: como é que pode? O pai acaba se esforçando e essa pessoa aqui que nem liga para Deus está prosperando cada vez mais, está enricando, os filhos dela estão cada vez mais felizes. Só que ela veio falar para a Dalígia de como ela tem sofrido, porque o marido dela, que antes era tão controlado, começou a se perder nas bênçãos. O marido dela, que antes era uma pessoa tão boa, começou a se perder na prosperidade que ele tinha tanto obtido. E muitas vezes, ele, por noite, por gastar mais do que podia, ele começou a receber ligações e começou a enfrentar problemas, só que ninguém sabia da vida dele. E ela falando para a Dalígia começou a trazer ensinamentos para ela começou a congregar, buscar uma igreja. Porque, irmãos, você pode olhar para a vida do ímpio e achar que está tudo bom, mas você não sabe o que acontece nos bastidores. A melhor vida é estar com o Senhor, porque só aqui nós encontramos paz. Você pode buscar paz em qualquer outro lugar, mas é só no Senhor que você encontra. Você pode buscar paz e falar: não, isso aqui vai me trazer paz, mas você consegue e não traz paz. Você: não, vou colocar outra meta, vou conseguir paz nisso daqui. Aí você consegue e não vem paz. Aí você não coloca outra meta, e você vai viver atrás de metas, e a paz que interna nunca vai ter. Vai estar sempre sofrendo. Eu gosto daquele texto de Provérbios que ele diz: a bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores. A bênção do ímpio, ela pode até enriquecer, o rico pode até achar que é abençoado, mas com ela vai vir dores, vai vir sofrimento, vai vir ausência de paz. Então decidimos ficar com o Senhor, decidamos permanecer firme a Ele, decidamos ser fiel ao Senhor, olhar os nossos olhos e manter os nossos olhos fitos nele, porque o melhor é Ele nas nossas vidas. Não existe nada mais importante do que Ele, não existe nada melhor do que Ele. Nada nos satisfaz mais, nada nos alegra mais, nada nos traz mais senso de realização do que o cumprir o propósito dEle. Amém, irmãos? Por isso, nessa noite, para encerrar, que eu já passei do tempo, eu queria fazer um convite para você que ainda não colocou, não conseguiu alinhar o seu coração com o Senhor, você que nunca confessou a Jesus como Senhor da sua vida. E nessa noite você tem buscado paz em tantas coisas. Você tem corrido atrás e fala: não, Felipe, eu acreditava que eu seria feliz quando eu tivesse X, quando eu conseguisse tal bem, quando eu conseguisse tal coisa, quando eu tivesse uma família. Mas o que eu quero dizer para você é que a paz que você tanto busca, você só vai encontrar no Senhor. Quando você reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida e você entregar a sua vida a Ele, você irá provar de uma paz que excede todo entendimento. As pessoas podem estar tudo fora, estando errado, mas dentro de você, você vai ter paz. Então, se nessa noite você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus e quer confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, tudo começa com uma decisão de levantar a sua mão e dizer: sim, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, que tem enfrentado, tem buscado paz em outras coisas, tem buscado em muitos outros lugares, mas a verdadeira paz só encontra em Jesus.
Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, levante sua mão e entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pronto, irmão, você já não vai ser o primeiro. Eu sei, irmão, que nesse momento você pode estar com o coração palpitando, você pode estar com a boca seca, você pode estar com medo de levantar sua mão, você pode às vezes não ter nem força. Eu lembro no dia que eu aceitei Jesus que o pastor teve que me chamar na cadeira. Mas eu fui. E foi a melhor decisão da minha vida. Não me arrependo nem um dia dessa decisão. Tem alguém aqui nessa noite que quer confessar a Jesus como Senhor? Amém? Caso você queira, no momento, enquanto eu converso com esse moço aqui, você pode vir, amém? Para cá, irmãos, que eu vou orar por ela. Pode ser essa mão. Pai, eu lhe rendo graça, Senhor, para a vida de Maria Clara, Pai. Obrigado, Senhor, porque ela hoje é uma nova criatura em Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Pai. Obrigado, Senhor, porque ela te reconhece como Senhor e Salvador da vida dela, Pai. E ela irá começar a provar e ver que o Senhor é bom, Pai, na vida dela. Obrigado, Senhor, porque ela irá perceber o Senhor acrescentando cada vez mais na vida dela, Pai. Mas a melhor coisa já foi acrescentada hoje. O melhor já trouxe, o Senhor já trouxe, Pai, que é o Senhor na vida dela, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, o Espírito habita no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida dela. Amém. Pode virar para cá, vou apresentar para você. Pessoal, Maria Clara, essa aqui é a sua nova família. Alguma mulher poderia abraçar Maria Clara aqui?